sábado, irmãos, nós vamos estarmos aqui novamente, né? Para louvarmos e exaltarmos o Senhor. Vamos começar os nossos momentos de louvor. Já estamos perto, né? Do momento da escola sabatina. Então vamos começar. Vamos fazer um momento de oração agora, para a gente começar os momentos de louvores. Senhor maravilhoso Deus, Pai querido, santo, eterno, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, reunidos para Te louvar, Te exaltar, magnificar, Senhor, o Teu nome e Te agradecer pela oportunidade, ó Deus, de mais um sábado de estarmos aqui, glorificando e exaltando o Teu nome. Agora, neste momento, te pedimos por Jesus, que perdoe os nossos pecados, limpa, Senhor, os nossos lábios, receba, Senhor, os nossos louvores. Amém. Pode soltar, Gabriel. Deus fez o sábado para
Taylor fixou 250 pontos missionários em toda a China. Levou 849 missionários para a Inglaterra, para as missões, e formou 125 mil chineses para serem cristãos e testemunharem do Evangelho. Deus também está nos chamando, amém? E que a vida desse jovem, né? Deus plantou no coração dele, ainda bem pequeno, com 5 aninhos, que ele deveria ser missionário. E ele cumpriu a missão dele. E essa também é um chamado para nós. E aí a pergunta é: qual será a nossa resposta? Para começar então a escola sabatina, a gente vai estar louvando a colheita. E essa é uma pergunta e uma resposta. E nesse momento então vamos nos colocar em pé para estar louvando ao Senhor com o hino A Colheita. Já podemos ver
Senhor, é o desejo imenso de ver o Senhor voltando. Mas para isso é necessário, ó Pai, que nós busquemos a Ti no dia a dia, nos tornemos missionários como Taylor. Que nós tenhamos, Senhor, esse desejo no coração de pregarmos o Evangelho onde quer que estivermos, e também nas terras distantes. Senhor, desperta a sua juventude, desperta os jovens, para que eles sintam no coração o desejo de serem missionários nos países estrangeiros. Ainda há vários países que não ouviram do Evangelho eterno. Ainda mesmo no Mato Grosso, há várias cidades que não têm a presença adventista, não têm a presença de pessoas que falem para eles o Evangelho eterno, as 3 mensagens angélicas. E nós sabemos muito bem, Senhor, segundo Mateus capítulo 24, 15, que o Senhor só retornará depois que esse Evangelho eterno for proclamado para todo mundo, todas as nações, todas as tribos, línguas. Então, Senhor, inspira-nos, fortalece-nos, ajuda-nos com o Teu Santo Espírito, para que nós busquemos a chuva serôdia, para que sejamos um agente de propagação da Tua paz, do Teu amor. Cuida de nós, abençoa a programação desta manhã, abençoa todos que aqui vieram, e aqueles que ainda estão preparando-se para vir, aqueles que estão a caminho, Senhor, abençoa-os, cuida deles, cuida de todos nós, seus filhos. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos assistir agora o informativo mundial das missões. Informativo Mundial das Missões. Deus responde às orações? Sonzak mora na Tailândia e foi ouvir sobre o Deus do céu pela primeira vez na escola adventista de Korat. Como a maioria das pessoas da Tailândia, ele veio de uma família não cristã e não sabia nada sobre Jesus. Todas as manhãs, no início das aulas da escola adventista de Korat, as crianças fazem 2 coisas no pátio. Primeiro, elas hasteiam a bandeira da Tailândia e depois fazem uma oração em formato de música. Sonzak foi aprendendo sobre Deus cada vez mais e logo os professores o ensinaram a orar sozinho. Os professores iniciavam as aulas com uma oração e os estudantes continuavam com seus pedidos. Alguns alunos pediam por inteligência, outros oravam por segurança e um grupo ainda pedia para serem pessoas boas. Com isso, Sonzak aprendeu a orar sozinho, mas ele não orava todos os dias, nem todos os meses. Sonzak só lembrava de orar quando era o último recurso para resolver o problema. Hoje, ele é um estudante de 16 anos e já orou muitas vezes, mesmo não sendo todos os dias. Quantas orações de Sonzak você acha que Deus respondeu? Sonzak responde que nenhuma. Ele afirma que nunca viu Deus responder suas orações e que confia mais nele mesmo. Você acha possível que Deus nunca tenha respondido às orações de Sonzak? Impossível. Na Bíblia está escrito que antes mesmo de clamarmos, Deus responderá. Ele ouve cada oração. Então, será que Deus já respondeu Sonzak e ele não percebeu? E será que isso acontece com a gente também? As respostas são individuais, mas a promessa que ele nos ouve é para todos. Deus ouve Sonzak e ouve você. Em 2018, parte de nossas ofertas ajudaram a expandir essa escola e apresentar para mais crianças o Deus do céu. E as nossas ofertas neste trimestre irão ajudar a construir unidades de ensino e centros de saúde no sul da Ásia. Sejamos liberais. E uma das orações que eu creio que muitos estão fazendo é pedindo por ajuda. Por isso, sejamos liberais, para que outras pessoas também conheçam a Cristo.
vamos ouvir o grupo Atitude, veio lá no Costa Verde para estar louvando ao Senhor juntamente conosco, amém? Sejam todos bem-vindos. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Cadê o povo feliz no dia de sábado, um dia maravilhoso, um dia abençoado? Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Muito melhor. É com grande alegria que o Grupo Atitude está nessa manhã de sábado para nós louvarmos e agradecermos o nome do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar através dos louvores que vão ser cantados e expressados ao nosso Deus. Amém? Amém. Vou confiar.
graça do Senhor, nós estamos sempre protegidos. Amém? Hoje, essa semana, né, a gente falou sobre os fundamentos proféticos e teve as visões ali, né, animais com rostos, com pé, né, com pata. O que será que isso tem a nos dizer? E essa semana é isso que a gente vai discutir em sala. Isso que a gente vai discutir em sala. Então agora a gente vai se dividir nas unidades para a gente renovar o conhecimento. Cada um estudou em casa, agora a gente vai conversar em sala. Amém? Nós estamos vendo aqui que entre os irmãos a gente tem alguns jovens. A sala de jovens, saindo aqui, ó, subindo a escadaria tem a sala de jovens, tá bom? E aí a gente tem uma unidade aqui onde os irmãos já estão, tem alguns irmãos sentados aqui, a gente tem uma unidade. Temos uma unidade ali atrás, tá? E outra unidade aqui com o irmão José aqui, perto de vocês, vocês estão aqui de azul, irmão José ali, a gente tem uma outra unidade ali, tá bom? Então fiquem à vontade, que o Senhor continue falando no coração de vocês. E eu sei que vocês vieram e tem muito a contribuir também, tá bom? Deus abençoe. Bom estudo a todos. Nossa unidade aqui, chega próximo. Fábio, Antônio. Oi. A partir de hoje, a gente já vai para a missão normal, tá bom? Então, no próximo trimestre agora, você já conta a missão normal, tá? No trimestre. Essa missão é a lição número 7, né? Que é sobre a profecia de hoje. Nós estudamos essa semana, vamos só recapitular fundamentos proféticos, né? E já no próximo trimestre não vai ser mais as lições obrigadas, aquelas lições do santuário que nós terminamos semana passada, né? Sábado próximo passado nós terminamos o santuário. Então agora a gente vai para a lição normal, tá bom? Eu fiquei sabendo que vocês estavam meio ruins, né? Sábado retrasado eu ficava ruim, eu nem vi. Eu estava tão ruim. Aí minha mãe tem 4 anos. E eu também fiquei terrível. Tá, obrigado. Paulo, seja bem-vindo. Então nós vamos fazer aqui a chamada. A gente precisa depois nomear um secretário aqui. Eu vou fazer uma vez só. Secretário. Então, aqui nós temos algumas pessoas. Estamos vendo aqui o Fábio, né? E a missão 7, o Fábio. Temos ali um casal lindo de visitantes, né? Ele é da igreja da onde? Igreja misturada? Jardim Glória. Jardim Glória é aqui, né? Várzea Grande. 15 de maio. Glória é perto dos estados, né? Perto dos estados. Que é 15 de maio também, Várzea Grande? É. Eu preciso conhecer Várzea Grande. Eu penso que conheço do lado da ponte, mas é assim, né? Várzea Grande é enorme, né? Tem um monte de maio. Eu não faço ideia, mundo. Né? Então nós moramos aqui do lado e eu só fico ali no CPA, sabia? Você fala, onde vai aqui, vai então lugar? Onde que é isso? Tem tudo, né? Mas a gente precisa deixar de ser sedentário, né? E começar a ser mais turista, andar, né, por aí.
né? Pegar um carro, uma moto, sair para conhecer, né? Tem tanto lugar bonito, tem tanta gente bonita também, né? A gente fica achando só que a gente que é bonito, não tem muita mais gente bonita, né? E aí, Paulo, tudo bem? Passou bem a semana? Tranquilo? Vamos ver, a Antônia está aqui hoje. A Antônia estava doente, né? Semana passada, né, Antônia? A sua irmã que estava com dói? Tá melhor? O nome da sua irmã, Angélica, né? Maria Júlia. Maria Júlia. O Josias não veio hoje, Carolina também. Tem como ligar para eles, né? A Angélica também não veio. Eu fiquei sabendo que a Angélica estava muito doente também. Tá? O Patrick não veio, cadê o Patrick? Também não. Tem gente, um monte que faltou hoje. E o Orivaldo, né, que está aqui. Paula, você quer ficar nessa classe? Eu gosto de ficar no fundo. Você gosta de ficar no fundo, né? É, você gosta de ocupar o último banco, né? Gosto de Justamente onde o capeta gosta de sentar na igreja, quando fica no último banco, sabia? Sabia dessa, não? Eu quero ir na igreja. É questão mesmo de não condição de ar-condicionado. É por causa do ar, né? Às vezes o ar pega aqui direto em mim, ó. Aquele ar lá bem direto. Eu acostumei de sentar. Aí tem outro que pega direto pro pessoal. Tem porque o seu cara que meu parceiro no estudo bíblico tendo. Hoje à tarde tem, né, Paulo? Hoje nós estamos lá, hoje às 4 horas. Sempre acolhimento do Flamengo. A TAP, né? Para continuar. Então nós temos Sétima edição lá. 4 Dois anos vídeos estudando. Estava seguindo semana passada o capítulo. Quantos estudaram diariamente a lição? Estudou, Fábio? Estudou a lição? A lição. É porque ele estava estudando o santuário. Você estudou lá. Estudou o santuário e estudou lá também sábado. Estudou ou não estudou? Você estudou O santuário nós temos aqui, só que assim, lá não é ouvir a voz de Deus. Ouvindo a voz de Deus. Exatamente. Mas o santuário aqui já concluiu. Você veio quarta-feira? Hã? Você veio quarta-feira? Quarta-feira aqui. Você veio domingo? Foi o Gibbs quarta-feira agora. Então estudou, né? Você estudou diariamente a lição? Você estudou diariamente a lição? Assistiu ao Novo Tempo? Estão assistindo ao Novo Tempo? Canal 59. Lá passa a lição todo dia. Canal Novo Tempo, gente. Lá na sua TV você vai lá e coloca canal Novo Tempo. 59.1. Canal Novo Tempo. Esse é o canal do lição. Lá passa a lição todos os dias. E é 24 horas de programação só espiritual. Você pode colocar seu filho, sua filha lá para assistir. Tem desenho animado, tem filme, tem programa de jovens, tem desenho animado. Você não gosta de animado? Eu gosto. Até hoje, eu estou com 60 anos e gosto de animado. Não pode falar. Mas eu tenho desenho animado, tem filme, sabia? Tem programa muito bom, tem até novela, tem novelinha de jovens adventistas no sábado à tarde, sabia? Tem tipo uma espécie de malhação lá dos jovens adventistas lá do Paraguai, do Uruguai, do Chile, do México, Argentina, né? Então tem, você sabia que tem até novela no Novo Tempo? Tem novela. Então vai lá, pode ir. Sua classe ali, ó. Classe dos meninos, ó. Vamos lá, sua idade. Da sua idade, passa por aqui, ó. Ali, ó. Ali atrás. Nem sabe sair. Sabe Lá, você vai ver. Então, gente, quem tá em novela, sabe quem gosta de novela? Eu sou noveleiro, eu gosto de novela, mas não gosto de novela bíblica. Lembra da novela da Record? O pessoal acha chato pra caramba, mas eu gosto daquilo lá. Aí eu fico brigando com a minha mãe, porque a mãe gosta da Globo, eu gosto da novela bíblica. Né? Aí quando a Novo Tempo começa a fazer novela, eu vou para o Novo Tempo. Tem que fazer novela da Ellen White, os primeiros missionários do Brasil, os primeiros comportores, os primeiros, né? Tem que fazer novela no Novo Tempo. Né? Tem que puxar lá o diretor do Novo Tempo, ó, vou fazer novela, porque o público gosta de novela. Não adianta vocês ficarem fazendo só programa, tem que ter novela. Né? Tem que ter programa de auditório também, tipo o Silvio Santos. É isso aí. Quantos participaram do pequeno grupo essa semana?
pequeno grupo nosso está parado, né? Licença. Dá licença. É por causa da nossa bebida do rock, né? Quantos deram algum estudo bíblico? Nós demos, né? 1, 2, 3. Vocês deram estudo bíblico para essa semana? Rapaz, vamos dar estudo bíblico, rapaz. Pega a família da namorada lá e começa isso pessoal e começa a dar estudo bíblico. Né? Vamos dar estudo bíblico. Quantos realizaram alguma outra atividade missionária, utilizando seu talento? Vocês cantaram, né? Vocês cantam. Contato, distribuição de materiais missionários, ações solidárias, etc. 1, 2, 3. Vocês cantam, né? Então, trabalho missionário. Distribuiu algum folheto, algum livro, visitou alguém, não foi, não, entendeu? Uma pessoa se visitar, falar de Jesus, fazer uma oração com ela, já é um trabalho missionário. Você entregou um folheto, um livro. Qualquer livro. Tipo aquele livro grande conflito, assim, é um trabalho missionário, né? Você falou do amor de Deus para as pessoas, falou assim, que você é animação e ora com ela na casa dela, é um trabalho missionário. Entendeu? É isso aí. Beleza. Fizemos nosso trabalho. Agora, quem tem dinheiro aí para ajudar, quem tem, doe. Quem não tem, tira. E se você tirar, você põe de novo. Não coloca ali. Você viu aquela Dwight Music? Quem tem põe, quem não tem tira. Aí a pessoa tirou e falou, agora você já tem, põe de novo. Isso é legal. Entendeu? E todo mundo tem que doar. Tem jeito. Gente, então vamos fundamentos proféticos que foi o estudo dessa semana. Né? E, bom, o que o autor está falando? Ele está falando daquela visão de Isaías. Lembra que Isaías teve uma visão? E ele viu o trono de Deus. E lá estava Deus, estava o Filho, estavam os anjos, né? O Espírito Santo, né? Aí e ele ouviu os anjos cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, tal. Aí ele ficou abismado assim, ele ficou assim, e agora? Eu estou frito, né? Porque eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, e eu também tenho lábios impuros, e agora? O que vai ser de mim? Né? Aí um anjo veio com uma tenaz. Tenaz é uma espécie de. Já viu aquele negócio que pega salgadinho? Uma galinha assim, tenaz é uma espécie assim. Ele veio com uma tenaz daquela, já é uma garrinha. Ele pegou uma brasa que estava lá no altar, pegou uma brasa, chegou e colocou na boca de Isaías. Colocou na língua de Isaías. E a partir daquele momento, Isaías começou a dizer: ficou cheio do Espírito Santo, purificado. Foi purificado, né? De puro, e ele falou para Deus, porque ele ouviu Deus falando assim: quem é que eu enviarei? A quem enviarei? Né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Deus falando, Deus, né? Quem há de ir por nós? Isaías 6:8. Aí ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías se colocou para vir falar para o povo: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa também deve ser a nossa fase, desde que nós o quê? Tenhamos o nosso coração voltado a Deus, né? A gente deve falar para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me para falar, para ser um porta-voz, para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus, para ser um comunicador, né, da sua mensagem para o mundo. Entendeu? Isso aqui, para você ter isso aqui, tem que ter uma fundamentação profética. O que é uma profecia? Uma profecia é você transmitir para as pessoas a palavra de Deus. O que o pastor faz ali quando ele prega? Ele está fazendo profecia. O pastor é um profeta. A pessoa que comunica a verdade, pega a Bíblia, o sagrado, vai pregar. Ele está fazendo uma ação profética, né? Uma demonstração, uma pregação da palavra de Deus é uma ação profética, profecia, tá? Então Deus quer usar você e a mim como profetas, como porta-vozes parlamentaristas da palavra de Deus. O que é parlamentar? É falar, é pregar, é anunciar, é proclamar, entendeu? Quando um político ocupa o parlamento, vai lá, ocupa o parlamento, uma tribuna, ele sobe na tribuna, uma espécie de público, uma tribuna, né? E ele começa a falar, está parlamentando.
Então Deus também quer que nós parlamentemos, preguemos as pessoas. Mas não é só na tribuna, não é só no púlpito, é também lá fora, andando, falando. Lembra aquele simpósio? Andando, falando, visitando, indo no hospital para falar com os doentes, indo lá na prisão, sabe? Onde as pessoas estão presas. Tem gente lá que está presa e aí ele quer ouvir a palavra de Deus. Então você tem que pedir permissão para entrar. Então uma burocracia para você trabalhar dentro da prisão. Aí você entra lá dentro e você vai pregar para as pessoas que estão presas. Olha que maravilhoso. É um ministério, né? É um ministério. Para você chegar na praça pública, para chegar na feira, você pode chegar na feira de qualquer jeito e pregando, assim, falando na feira, como qualquer um doido lá? Não. Você tem que ter uma unção do Espírito Santo, que chama você para você fazer esse serviço. E tem que ser de uma forma organizada, né? Com música, não é? Com material para distribuir para as pessoas que estão ali na feira. Não é chegar lá e pegar um megafone, aqui no meio da rua, aqui naquele surgião. Aí você vai estar relaxando a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus tem que ter o quê? Toda uma organização, um encontro, uma pessoa para pregar até na feira, né? Não é de qualquer jeito. Então tem que ter um chamado. Isaías teve esse chamado, sim ou não? Sim, teve. Tanto é que ele saiu dali, isso é bem nos primeiros capítulos de Isaías, o capítulo 6. Quando ele sai dali, ele sai assim com uma vontade de vai pregar para todo mundo, inclusive para o rei de Israel, os reis. Os caras que comandavam a nação. Mas ele não falava do que ele queria falar. Ele falava aquilo que Deus queria que ele falasse. Então ele falava da maneira dele. Por exemplo, era um poeta, né? Isaías era um poeta. Gostava de falar de uma forma poética. Então ele usava a poesia para falar a palavra de Deus. Assim como Davi também, os salmos. Né? Usava a poesia para falar a mensagem, a palavra de Deus. Então cada um tinha maneira de falar. O Jonas era meio medroso, queria fugir. Né? Lembra do Jonas? Lá para Jope, de Jope ele queria ir para Tarso, o Nínive ficava para cá e ele queria ir para lá. Né? Até que aconteceu toda aquela história de Jonas, foi engolido por um peixe, né? Então, Isaías tem uma mensagem, né? Uma mensagem profética. E qual era essa mensagem profética? Qual que era essa mensagem? Era uma mensagem de salvação e de redenção, para falar que o Messias viria. Então Isaías foi uma espécie de precursor do Messias também. Isaías também foi uma espécie de João Batista, né? Ou Elias, né? Um profeta também foi. Né? E aqui a lição diz assim: nesta semana nós vamos avançar no estudo das visões sobre a sala do trono e considerar como a raça humana pode se relacionar com o Deus Santo e como o sacrifício de Cristo pode nos restaurar e nos aproximar do trono divino. Deus planeja nos restaurar, não apenas como indivíduos, individualmente, mas também como povo. Deus quer restaurar você, a mim, mas também todo o seu povo. Né? Mas também como povo. Para que mais uma vez revelemos sua glória ao restante da criação, ao restante do mundo. Quando examinamos a Bíblia, encontramos pistas importantes que nos ajudam a compreender e apreciar o alto chamado que Deus estendeu a nós, pecadores, perdoados e redimidos. Você é pecador? Você é pecador? Com certeza. Eu sou. Você foi perdoado? Na cruz, o que Cristo fez? O que Cristo fez na cruz quando ele disse: está consumado? Você paguei o preço, estatelai, ou seja, paguei a dívida. Ele concedeu o perdão para toda a raça humana, né? Todos. E nós somos redimidos na cruz, sim ou não? Fomos redimidos lá? Sim. A humanidade toda foi redimida. E agora, o que precisa? O que é necessário agora? Depois de tudo esse acontecimento? Fala. Agora é necessário a gente obedecer e deixar Cristo nos usar para fazer a nossa função. Você foi batizado? Foi batizado? É. Não foi batizado ainda? Foi batizado? Não. Então, vai ser batizado, eu não posso batismo, hein? Eu já vou preencher só para amanhã mesmo. É, para batizar?
O Fábio já é. O Fábio foi batizado. Depois do batismo, você sentiu, Fábio? Você sentiu que você tem uma missão? Agora você é uma missionária no nome de Deus? Depois do batismo? Sim, verdadeiramente missionário. E você está falando da sua missão lá para os seus companheiros lá, né? Os amigos lá. Não tá? Sim, falando de Jesus. Está falando de Jesus. As pessoas têm você lá como uma referência, né? Se eu quero ouvir a palavra de Deus, eu vou conversar com quem? Com o Fábio. Não é verdade? Conhecido. Se você continuar falando de Deus, lá você é referência para ele, né? É um dom. E aí tem a oportunidade de ele decorar também, né? E falar com na hora, né? Memorizar. Você trabalha com quem? Você é advogado. Lá no tribunal, você trabalha no tribunal ou não? Ah, vai no tribunal. Às vezes vai. Às vezes vai, né? Aí, como que dá para testemunhar como advogado? É, com clientela, com clientes, também na sua banca de advocacia, lá no seu escritório. É verdade. Testemunho, né? Testemunho. A senhora também, mano? A senhora também trabalha como advogado? É? E aí prega lá nas pessoas, lá no laboratório, lá nos experimentos, lá na faculdade, na palestra. Isso quando falamos de testemunhar de Cristo, testemunhar. Ah, sim. Testemunha, ele está falando de testemunho tribunal. A parte trabalha com a verdade. Quando você te dá um ele também é advogado. a pessoa te dá um pouco de abertura. E eu, como professor de história e filosofia, muitas vezes eu parava as minhas aulas. Quase todo dia. Eu parava as minhas aulas, pensava, agora já tem um conteúdo, todo mundo está ok, beleza? Nós temos mais 10 minutos, 15 minutos. Vamos conversar aqui, eu falava assim dos alunos. Vamos conversar sobre o quê? Você sabe que agora foi o assunto meu, né? Jesus Cristo. Vamos falar de Jesus? Sabia que os jovens queriam ouvir? Sim, vamos falar sobre Jesus. Entendeu? Então eles ficam prestando atenção, não faziam um barulho na sala. Nem se caísse uma agulha ali, o pessoal ia escutar a agulha caindo. Entendeu? Eles ficavam ouvindo. Então depois da aula do conteúdo de história e de filosofia, eu sempre falava 15 minutos, 10 minutos, aí eu falava, pessoal, vamos falar um pouquinho de Jesus. Eles ficavam em silêncio e ouviam os adolescentes. Então, a gente pensa que os adolescentes não estão interessados em Jesus. É pelo contrário, eles estão interessados em Jesus. Quando eles já sabiam o principal assunto do professor, depois da aula, ela fala sobre Jesus, né? Sim, tá. Eles estão ansiosos. É difícil testemunhar. Testemunhar o que a gente é, o que a gente vive, onde trabalha. Então, você tem convívio de ideias, você tem pessoas que têm. O Paulo trabalha com assessoria parlamentar, né, Paulo? Assessoria de político, né? Lá na Assembleia? Definitivamente, Aposentou e está na assessoria. E a aposentadoria, e aí ele é chamado para. Lá no Brasil. Os dois são ligados. Lá é o senador que se encontra. Essa é a John. Uma caixa fechado. Quero deixar de mais aqui. Se vocês fizerem um processo de simultâneo, então, quem vai defender vai ser o ministro cara que vai defender. Vai ser advogado aí. Não, mas você pode tirar agora. Você sabe quando que eu vou tirar o AB? No dia que nascer dente numa galinha. Nunca. eu não sei o que eu vou fazer.
porque todas aquelas leis, sabe, de decorar, e escrever, não sei o quê. Não rola, isso aí. No segundo semestre, eu pulei fora. O negócio mesmo é história, eu gosto de história, eu gosto de arqueologia, eu gosto de filosofia, eu gosto de coisas assim, sabe, da área de profecia, escatologia. Aí eu fiz teologia, fiz história e filosofia. Eu gosto dessas áreas, dessa área. Então, eu estou tentando até entrar naquela equipe do Rodrigo Silva, que eles vão com 25 jovens, eles vão agora em julho, eles vão escavar lá em Israel. Estou tentando entrar nessa equipe. Se eu não entrar, se eu não conseguir entrar nessa, eu vou entrar na próxima, para ir junto. Né? Eu sigo o canal dele e eu quero estar no meio. E é 2 semanas em Israel, 2 semanas lá em Jerusalém, em Israel, e também estavam, né? Sonho, esse é tudo. Isso não é só uma arqueologia, só ficar cavucando, é isso. Eu expliquei qual a profissão de arqueólogo. Cavucar. Mas é gostoso de descobrir coisas, né? Então Isaías, ele se propôs a ser si mesmo, né? E Deus começou a mostrar coisas para ele, principalmente sobre o plano da salvação. O que é o plano da salvação? Você lembra? O plano da salvação é aquele plano que foi feito antes da fundação do mundo, que Deus fez. Caso o homem caísse, quem que viria morrer pela humanidade? E salvar a humanidade, pagar a dívida da humanidade. Por causa do pecado. Jesus, o Filho de Deus, né? A segunda pessoa da unidade. É Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Quem que veio? Foi o Pai? Foi o Espírito Santo? Não, foi o Filho. Quem é o Filho? A gente chama de Jesus, mas não é Jesus, tá? É Yahshua, o Salvador, aquele que salva. Jesus é o nome dos romanos dela. Os romanos deram esse nome depois. Colocaram Jesus, isso significa porco, sabia? Que o nome de Jesus significa porco animal. Então os romanos que colocaram isso. Na verdade o nome dele não é Jesus, é Yahshua, que é o que salva, o Salvador, o Filho de Deus. Entendeu? Yahshua, o Deus que salva. Yah, Deus. Shá, salva, o Deus que salva. Então é Jesus, que a gente chama de Jesus, né? A segunda pessoa da Trinidade divina. Então Deus, quando fala Deus, quando a gente fala Deus, não é uma palavra singular, é uma palavra plural. É mais de um. Mas os três estão ligados em um só objetivo e propósito, que é o quê? Salvar a humanidade, porque é um universo que eles criaram. Né? Que eles criaram. Deus Pai, Deus Filho. Quem é o Deus que está conosco agora? Aqui na Terra. Nós temos um Deus que veio aqui, viveu a vida santa que nós não conseguimos viver, que entendeu a vida santa, e morreu a morte e pagou o preço, né, estatelar, e pagou a dívida que nós devemos pagar na cruz, foi Jesus. Né? E foi para lá para o céu. O que ele falou que ia deixar aqui para agora ensinarmos sobre o pecado, a justiça e o juízo? O Consolador, o Espírito Santo. Então qual é o Deus que está aqui na terra agora conosco? Inclusive está nos ensinando aqui a palavra. Quem é? É o Espírito Santo. Então quem que é o representante de Deus na terra? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que coloca o nosso desejo de estudarmos a palavra, de aprendermos, de orarmos, termos um contato direto com Cristo, né, com Cristo, e também o Espírito Santo que nos dá dons, distribui dons. O que é dom? O dom de pregar, o dom de cantar, o dom de tocar, o dom de falar. Vários dons. Tem um dom de ensino, tem um dom de profecia, tem gente que tem o dom de falar outras línguas. Se chegou um americano aqui, ele fala inglês mesmo. Né? Chega um japonês aqui, ele fala em japonês mesmo. Dom de línguas. Tá? Línguas diferentes. Então é um dom que Deus dá a pessoa. Tem gente que tem facilidade de aprender várias línguas. Já viu gente assim? Que é o intérprete, né? Ele chega a aprender rápido, mandarim, inglês, italiano, francês, até o alemão, que é uma das línguas mais difíceis de aprender, a pessoa faz. Isso é um dom. Quem que dá esses dons? O Espírito Santo. Né? Para quê? Para que eles são de dons? Para a pregação do Evangelho. E Isaías recebeu um dom.
Primeiro, quando o anjo coloca Atenas na língua dele, ele foi purificado, né? Isaías foi purificado quando um serafim, um anjo, um serafim, pegou uma brasa do altar e tocou sua boca com ela. Provavelmente era o altar de incenso, onde a intercessão era feita pelo povo. Os pecados de Isaías foram perdoados e ele estava apto a ficar na presença de Deus. Além disso, foi designado para representar Deus perante o mundo. A palavra serafim, significa aquele que queima. Não é brincadeira, não. Serafim significa queima. Jesus descreveu o ministério de João Batista usando as seguintes palavras: João era a lâmpada, era fogo, queimava. João era a lâmpada, né? João era a lâmpada que estava acesa e iluminava. E por algum tempo vocês quiseram se alegrar com sua luz. Jesus disse isso sobre João. João, obviamente, era um pecador que necessitava de graça e salvação, mas o seu ministério apontava para o único que poderia trazer graça e salvação. Está vendo? Isaías tem falado disso de João Batista, porque também Isaías pregou sobre graça e salvação e preparou o povo de Israel para a vinda do Messias. Ele era chamado de profeta messiânico. Isaías também é chamado de profeta messiânico, aquele profeta que estava preparando o povo de Israel para a chegada do Messias. Jesus veio ao mundo como a representação perfeita da glória do Pai. E Deus enviou um profeta, um pecador, que realizou uma tarefa semelhante à dos serafins: de queimar, de iluminar, de mostrar a luz. É isso. Então, o que nós temos que ser hoje em dia? Um João Batista? Sim ou não? Sim. Mesmo nós precisaríamos ser de João Batista, nós temos que fazer hoje em dia. É isso que Deus espera da sua igreja hoje em dia. A igreja é dos precursores do quê? Da segunda vinda de Cristo. Nós estamos esperando agora a segunda vinda de Cristo, não é isso? Então nós somos os precursores. Nós somos os Joões batistas modernos, né? Os Isaías modernos. Nós podemos pegar essa função para nós. Por isso nós temos que definir Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí também lá na visão de Isaías fala de dois querubins. O que é um querubim? Vocês lembram da Arca da Aliança? Lembra que nós estamos nesse celular? Tinha a arca, aquela caixa feita com acácia, madeira de acácia, uma madeira dura pra caramba no deserto, né? Inclusive a acácia é uma árvore cheia de espinhos. Você tem que tirar esses espinhos para pegar a madeira de acácia. E é uma madeira muito dura. Isso. E aí, da madeira de acácia, eles fizeram a Arca da Aliança no deserto. E depois que eles fizeram a caixa, eles colocaram ouro, né? Fala, banhar ouro, banhar ouro a caixa. E eles também fizeram a tampa da caixa, né? A tampa da caixa era chamada de propiciatório daquela caixa, que mais tarde foi chamada de Arca da Aliança, né? Eles colocaram uma tampa. E em cima da tampa eles colocaram dois querubins, dois anjos querubins. E as duas asas, assim, dos anjos, uma cobrando de outro, um anjo de lá, outro anjo de cá, dois querubins, e as asas assim, adorando. E aqui no meio, né, dos dois anjos, aí que aparecia a Shekinah. O que é Shekinah? Uma luz que era o sinal da presença de Deus. Shekinah, em hebraico. A presença. Era o momento da presença. Essa Shekinah, a presença, era só quando o sumo sacerdote chegava lá. Lembra o dia da expiação? O dia do perdão, o Yom Kippur, o dia do perdão, que normalmente acontece em outubro, né? Em 1844 foi o dia 22 de outubro. Lembra da história? Em 1844, então teve a grande decepção, todo mundo achava que Cristo ia voltar, né? Milhões de pessoas estavam aguardando que Cristo voltasse. Aí Cristo voltou? Não, né? Foi uma decepção, todo mundo ficou ali desapontado, né? Aí que alguém estava passando assim, muito
Santíssimo Celestial. Entendeu? Quando ele fala ali que ele virá para purificar o santuário, era justamente no dia em que o sumo sacerdote, quem é o sumo sacerdote? Jesus é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrou no Santíssimo Santuário Celestial para fazer o trabalho final. Qual é o trabalho final do sumo sacerdote? É o trabalho da expiação, do perdão dos pecados, do julgamento, né? Do julgamento da raça humana. Então começou ali. E sabe, nós estamos já 181 anos desde o dia que começou a juízo investigativo. Esse ano, 2025, comemora 181 anos. De 1844 para cá, dá 181 anos. E está sendo feito o quê? O julgamento chamado juízo investigativo lá no Santíssimo do Santuário Celestial. Olha, então nós estamos vivendo um tempo de julgamento. Por isso que a nossa igreja é representada nas 7 igrejas. A igreja de Laodiceia, que significa Laodiceia, o povo do julgamento, o povo do juízo. Então nós estamos vivendo um tempo de julgamento, um tempo de juízo. Então nesse tempo a gente está brincando. Nós estamos vivendo em tempos solenes, solenidades, de aproximação maior com o santo dos santos. É um tempo, não é mais tempo de ficar fazendo galhofinhas, tipo palhaçadinha, vamos dançar, vamos contar piadinha, não sei o quê. Não é mais tempo para isso. Agora é tempo de solenidade, é tempo de nos aproximarmos mais do poder de Deus que nos operar em Cristo Jesus, nos consagrarmos de verdade ao poder de Deus, pregarmos o Evangelho para aparecer, porque ele vai voltar. Mas mesmo se eu não fizer isso, ele vai voltar. Já está delineado no relógio de Deus o dia do retorno de Cristo. Cristo já sabe o dia que ele vai voltar lá no céu. Deus já sabe o dia que ele vai voltar lá no céu. Deus já sabe o dia que vai terminar o juízo. No dia que terminar, é chamado de dia do fechamento da porta da graça, o dia que acabou. Continua o santo a santificar-se, continua o justo a justificar, continua o impuro a ser puro, né? O pecador continua praticando o pecado, acabou. Não vai ter mais intercessão, não vai ter mais alguém lá no céu, no Santíssimo Santuário, que vai interceder. Aí o que vai acontecer o Espírito Santo? O Espírito Santo vai ficar com os salvos, com aqueles que estavam se preparando nesse período aqui, vai rodear eles, né? E do restante da humanidade, o que o Espírito Santo vai fazer? Vai sair da humanidade, vai sair. Entendeu? Então quem era santo ficou santo, quem era mal vai ficar mal, vai cada vez piorar, entendeu? Só o Espírito Santo vai ficar com aqueles que ficaram buscando a Deus. Mas agora não vai dar para reprisar, não. Não, reprisar não, digo qual é essa parte que você está falando. Cenas dos últimos capítulos. Tá, só isso. Então é a parte que agora que nós estamos falando aqui sobre os 2 querubins. Então, quem é esses 2 querubins que estão em cima da tampa do propiciatório? São aqueles anjos que ficam ao redor de Deus. Lembra que tinha 2 anjos que ficam ao redor de Deus, guardando Deus ali? São 2 anjos, são querubins, chamados querubins. Né? Eles são mais que arcanjos? São mais que arcanjos. Eles são mais que serafins? São mais que serafins. Eles são a guarda especial do trono de Deus. Sabia que querubim é um dos anjos mais poderosos que existe. Se Deus falar com o querubim e destruir a humanidade, ele vem e destrói esse mundo por segundo. Sabia? O querubim tem poder por isso. Se Deus mandar um anjo só, um exército todo deles, um anjo. Imagina se fosse todos os anjos. 185.000. Um anjo. Nem foi um querubim, foi só um anjo. Imagina se Deus mandasse um querubim. Imagina. Destrói todo o sistema solar. Entendeu? Então um querubim é muito poderoso. Tem 2 querubins ao redor do trono de Deus, sabia? E esses 2 querubins é aquela representação que está em cima da tampa, da caixa, da aliança, do propiciatório, entendeu? E aqui fala desses 2 querubins. E esses 2 querubins o tempo todo fica falando o quê? Santo, santo, santo. É o Senhor que é poderoso, é Deus. Aí fala, digno, quem que é o digno de abrir os 7 selos, quem que é? É o Cristo, é o Filho de Deus, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
entendeu? Chamado de muitas vezes. Rapaz, a Bíblia começa a descrever. Estrela da manhã. Começa a descrever os querubins. Os querubins não é nada disso que a gente pensa, sabe? É muito assombroso para nós. Eles são diferentes. Tem um cara de homem, cara de águia, entendeu? Um cara de homem, cara de águia, cara de leão, né? É águia, é homem e boi, né? E boi também. É diferente, são criaturas diferentes. E a Bíblia fala que são 6 asas. Tem 6 asas. São 6 asas, né? E cheio de olhos, verde, olhar. Todo o corpo deles é essa aqui. Não sei, gente, não me pergunte. É diferente. Não é como a gente pensa, né? Que vem nas figurinhas aí, né? Que vem naquele, os caras montando. Não, é diferente. Nós somos outro tipo de criatura, né? Então são seres poderosíssimos que ficam ao redor do trono de Deus guardando as coisas. Tem criaturas de Deus nesse universo que para nós, quando a gente olha assim, vai ser assombroso, porque é diferente de nós. São diferentes. Entendeu? Então é por isso que quando Deus se aproxima do ser humano, a primeira coisa que ele fala: não tenha medo. Porque é assombroso mesmo. Você vai levar um susto. Entendeu? Vai balançar. Um simples anjo aterrador, né? Então ele fala: não tenha medo, porque eu fui enviado por Deus para salvar você, para te dar uma segurança. Jesus e ele viu o anjo. Deve ser um anjo, né? Quando ele viu o anjo, ele se prostra do anjo, aí o anjo fala: não faça isso, eu sou criatura do ratinho. Agora a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que são ministros. O que é ministro? O que é ministro? São ministros de Deus para fazer o serviço de Deus. O que é um ministro? Ele ministra, né? Ele é um servo, é um trabalhador de Deus. Quem que é o chefão? É Deus. Quem é o criador? Deus. E ele tem os seus ministros. Deus trabalha através dos seus ministros. Deus tem uma organização, tem uma hierarquia lá no céu, né? Tem toda uma organização. No céu não é bagunçado. Uma pessoa que vai sair numa aula da recreio aqui também. Isso não é aquela gritaria no céu. Aquela bagunça para entrar na cidade santa. Vai ter uma fila, sabe? Fila, tudo organizado, com ordem. Ordem e progresso. Daí você tem essa bandeira assim, ordem e progresso. Entendeu? Tem que ter ordem, não é bagunça. Não, nada disso. Não vai ter nada disso. Não vai ter essa bagunça. Entendeu? Tem tudo em ordem. Será que no céu você vai chegar lá e vai ouvir um monte de música pop? Será que lá no céu você vai ter um mundo? Lá tem músicas harmoniosas e silêncio, porque Deus gosta disso. Você consegue ficar concentrado no silêncio? Não, né? E as músicas dos anjos são diferentes, né? Tem músicas que vocês cantam, tem música harmoniosa, tem uma harmonia, tem uma melodia, tem instrumentos musicais, né? Tem ensaio, harmonicamente o negócio, a nota certa, a música certa, vai na bola, entendeu? Não tem bagunça lá não. Né? Tem uma calma nisso. Então nós temos que aprender a nos educarmos desde agora. Por que nós estamos na escola de Deus? O que é isso aqui? Uma escola sabatina, não é? Então nós temos que nos aprendermos a nos educarmos, entendeu? Desde agora. Aqui é uma escola de Deus. Aí fala que Isaías recebeu brasas vivas. O que são essas brasas vivas? Ele tirou o cenário lá no altar e colocou na boca do povo. O que é a representação de brasas vivas? Né? Foi o quê? O dom do Espírito Santo, né? Para falar. Você acha que Isaías tinha toda aquela coisa de chegar e falar como antes? Não. Né?
processo muito imediato de santificação da pessoa de Isaías, né? Os dons pregasse da maneira como ele disse. evangelho, Interessante que ele escreveu um livro que tem 66 capítulos. A Bíblia são 66 livros, né? 66 capítulos. E nesses 66 capítulos ele fala como se fosse desde Gênesis a Apocalipse, fala sobre o plano da redenção. Pode ler o livro de Isaías, fala sobre o plano da redenção até a volta de Deus, até a nova terra. Ele fala que nós vamos no sábado, lá no céu, né? Toda a carne virá para perante mim. Aí ele fala aquela parte do sábado que fala que não faça a sua própria vontade no dia de sábado, mas a vontade do Senhor, né? Falar as palavras do Senhor. 58:13, né? Então ele já mostra que era no céu. Então é todo o plano da redenção é revelado ali no livro de Isaías. Quando você lê o livro de Isaías, você fala, rapaz, e quando Deus manda aquele anjo, aquele serafim colocar tenaz, né, na língua dele, era para ele estar purificado, foi purificado, foi perdoado e agora preparado para pregar, para escrever e para pregar, né? Porque ele foi escritor também, né? Foi um poeta, como eu falava isso, poético, né? Escreveu. Então, olha só, santificado, preparado para ir no céu. Então não é qualquer um que chega. Deus tem que escolher a pessoa, foi uma escolha divina, né? E foi um chamado que ele atendeu. Não é qualquer um que é chamado para ser pastor, por exemplo, né? A pessoa tem que sentir a chamada de Deus para ir lá fazer teologia, cara, né? Fazer teologia, né? Custa muito dinheiro e é muito aprendizado, é muito estudo. Você tem muito inglês, muitos idiomas e tal, né? E fazer relatório dessas leituras. E é no internato ainda, você tem que ficar internado lá. É um curso integral, amanhã, tarde e noite, internado lá no colégio, para você sair ali 4 anos, 5 anos depois, né, preparado. E ainda tem depois o que? Tem a ordenação, tem um monte de coisa, um monte de ritos que você tem que cumprir para se tornar um pastor de verdade. Então demanda tempo, dinheiro, preparo de verdade. Para ser um advogado, de uma hora para outra, já sou advogado. Não, você tem que conseguir decorar um vademecum. 5 anos decorando, e todo ano o vademecum acrescenta algumas coisas lá, muda um pouquinho, né? Você tem que saber onde que está no vademecum para isso. Você vai falar sobre determinado assunto e você não sabe onde está. E que inciso, né? Que capute, que descapute, não sei o que, entendeu? Então tem que saber disso aí. Tem que saber mesmo, né? Pai de conta que sabe. Tem que ter notável condição, notável saber jurídico. Como é que você vai defender uma pessoa se você não sabe? Na lata da lei. Não tem como. Então tem que estudar muito. É muito preparo. Né? Muito preparo. Então não é assim. Tudo isso aí demanda o seu preparo. Isso aí é sempre preparado por Deus para ser um proclamador das águas vivas da salvação do Cristo de Deus. Né? E Isaías lembra, a lembrou que Deus, quando fala do plano de salvação, o que Deus na verdade queria com o ser humano? O que Deus queria ver na verdade com o ser humano? Tabernacular no meio dele, né? Morar. Na verdade, atenção, senhores professores. 5 minutos para o término da graça. Morar conosco, morar aonde? Na nossa mente, no nosso coração. Isso que é o plano da redenção em nós. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é Deus a divindade morando aonde? No nosso santuário. Onde é o santuário? Nosso corpo. Por isso que não é bom tomar café, né? Por isso que não é bom fumar cigarrinho, por isso que não é bom cheirar uma cocaína, por isso que não é bom fumar um cigarrinho de capeta, né? Uma maconha. Então nada disso aí é o que? Estraga o nosso corpo. Tudo isso aí destrói a nossa consciência e a nossa mente estar aberta para o Espírito Santo. Então nós temos que cuidar disso. Por isso que não é bom, vou falar uma coisa séria aqui, não é bom nem comer carne mais. E o açúcar então? Né? Nós temos que procurarmos hoje em dia, sermos vegetarianos estritos, cuidar da nossa alimentação. O que a gente bota dentro do templo de Deus, no nosso corpo, na nossa santuário, o que a gente bebe,
Quais são? Sabe? Tudo isso tem a ver com tabernacular, Deus tabernaculando conosco, Deus convivendo conosco. Sabe? Aquela coisa lá no momento que nós com Cristo. Cristo está realmente comigo, está comigo, eu estou vivendo com Ele, está chamando Ele para tabernacular comigo todo dia, morar dentro de mim. Eu sou santuário de Deus vivo entre os homens, entendeu? Quando Deus falou que ia morar no meio de Israel, colocou a tenda lá no santuário, lembra? Aí, do norte, sul, leste, oeste, Deus no meio, né? Deus estava no meio do povo. E hoje em dia Deus está morando em nós. Depois de Cristo, depois dessa ciência, depois do Espírito Santo que é quem? Deus no meio. Quem é o Espírito Santo? Deus. É a divindade em nós. Isso que Isaías estava falando também. Agora eu sou um homem que lava os né? Então você estava preocupado. Será que nós temos essa preocupação agora? Ou a gente sai falando qualquer coisa de imprensa, tomando qualquer atitude, quer tomar nervoso, deixando vomitar pela ira? Não é assim. Nós precisamos entender isso hoje em dia. Deus quer que nós e é só quando Ele quer tabernacular. Estamos lá. Bom, não vai dar mais tempo. Só tem mais 2 minutos. Falou sobre a queda de Lúcifer. Todo mundo sabe quem era Lúcifer. Lúcifer verdadeiro era um querubim, sabia? Lúcifer era um anjo. Mas ele desejou ser mais, queria até sentar o trono de Deus, tomar um lugar de Deus. Foi expulso do céu, quedou-se e ele perdeu essa grande satisfação. Mas eu quero terminar aqui com esse texto aqui de Ellen White, diz assim, no fim da história, Cristo olha para os inimigos, para você e para mim, renovados conforme sua própria imagem, cada um trazendo no coração a impressão perfeita da divindade e com o rosto refletindo a semelhança de seu rei. Contempla neles o resultado do seu sofrimento e fica satisfeito. Então, com voz que atinge as multidões congregadas, os justos e ímpios, Jesus declara: eis a aquisição de meu sangue, por estes eu sofri e por estes morri, para que pudessem morar em minha presença por toda a eternidade. E aqueles que estão vestidos de brancos em redor do trono cantam em louvor: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então Deus estava se preparando para que nós no meio desse grande coro para proclamar essas palavras: digno é o poder, digno é o Senhor, e só Ele deve ser adorado. Uma boa semana. Ok? Amém. Amém. Senhor,
derrotado. Ele foi derrotado lá na cruz do Calvário. Agora nós temos que somente confiar e nos manter firmes. Amém? Vamos agora nesse momento nos colocarmos em pé, vamos orar, agradecer a Deus pelas instruções de mais uma semana que Ele nos deu e que Ele fortaleça cada dia a nossa fé, pedir o derramamento do Espírito Santo sobre nós, para também cumprirmos a missão que nos está proposta. Amém? Amém. Maravilhoso Deus, nós te louvamos pela tua graça para conosco. Te louvamos porque mais uma vez a gente pôde ouvir a tua voz através do estudo da tua palavra, e nós te pedimos nesse momento que cada palavra, Senhor, esteja guardado no nosso coração, no nosso subconsciente, e quando nós estivermos passando por problemas, por dificuldades, pelos ataques do nosso inimigo, nós possamos compreender e também lembrarmos que o Senhor é um Deus vitorioso, que já venceu Satanás na cruz do Calvário. Por favor, Senhor, fortalece a vida de cada um de nós, que nós sejamos firmes e também, Senhor, cumprindo a missão que o Senhor nos deu, que também é levar outras pessoas a conhecer o Senhor, para que o Senhor volte logo. Por favor, fortaleça as nossas mãos, fortaleça os nossos lábios, que da nossa boca somente saia palavras para glorificar e exaltar o Senhor. Amém. Por favor, esteja conosco nesta segunda hora, que o teu Espírito Santo trabalhe, fale, toque, cuide, Senhor, para que a gente sempre seja guardado em nosso coração as tuas palavras. Amém. E que não nos esqueçamos para não pecar contra o Senhor. Amém. Por favor, esteja conosco agora. Nós te pedimos que abençoe essa segunda hora, que abençoe este dia, o restante da programação. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.